Olá, meu nome é Paulo Cogos. Finalmente eu tô fazendo um vídeo sem aqueles bandidos da Anatel prejudicarem, porque agora eu estou usando o Wi-Fi da minha casa. Agora sim. Este é o Wi-Fi da minha casa. Agora ele vai funcionar. Chupa, Anatel. Vocês, com seu intervencionismo maldito em cima do livre mercado, em cima do mercado de telecomunicações, não vão agora impedir a verdade de ser dita, canalhas, lixos humanos. Enquanto os telespectadores não chegam, eu vou, como sempre, começar com uma musiquinha. In the jungle, the quiet jungle, the lions sleep tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lions sleep tonight. Ah-wee, up, up, away. Ah-wee, up, up, away. Near the village, the peaceful village, the lions sleep tonight. Near the village... Aê, 11 pessoas, muito bem. Vou começar a gravação. Eu quero falar de dois assuntos aqui. O primeiro é sobre a eugenia nazista do Bolsonaro. E a segunda é sobre o mimimi feminista em cima da propaganda da Alésia. Duas coisas que, por incrível que pareça, estão interrelacionadas. Agora, antes de começar o tema, eu quero falar um assunto importante. Então eu peço um pouquinho de paciência que eu vou falar só 2 minutos sobre esse tema. Eu quero mandar os meus haters pra puta que eles respectiva e analmente pariram. Que ficam falando merda por aí. Eu tenho uma empresa de dermocosméticos chamada Lígia Cogos Dermocosméticos. Lá eu faço trabalho de CEO. Eu sou estrategista, marketing, RH, estratégia, logística. Mexo um pouco com a parte de finanças. RH é o que eu menos mexo, na verdade. Logística principalmente, estratégia, etc. Eu sou o dono da empresa. Essa empresa foi herdada, ela foi fundada em 2003, quando eu ainda não trabalhava lá. Eu herdei, e o papel do herdeiro na sociedade é importantíssimo. O papel do herdeiro é importante porque isso faz com que se perpetue o capital familiar. Perpetuando-se o capital familiar, é possível então que as famílias se concentrem em bens ainda mais elevados, em investir no aumento da sua cadeia produtiva, o que permite que a sociedade acumule mais capital, o que aumenta o nível de vida da sociedade inteira. Portanto, é triste constatar que 95% desse grupo são comunistas de merda, da pior espécie, lixos desgraçados, que nem para serem comunistas serve, que o comunista, pelo menos, ele tem alguma ligação com o Partido Comunista, com o partidão interno, eles vão ser alguém na vida durante uma ditadura comunista. Esses haterzinhos de merda são apenas invejosos babacas que vão ser os primeiros a serem fuzilados de uma revolução comunista, porque eles não têm contato nenhum, vão morrer. Lixos desgraçados. E ainda por cima tem a cara de pau de dizer que eu defendo a meritocracia. Meritocracia é a puta que eles pariu. Meritocracia é o caralho. Quem defendia a meritocracia era o Platão. Aquela república de Platão, que defendia que alguém, por algum tipo de mérito, em uma gincana, esse é o nome certo, gincana, pudesse mandar na vida dos outros, pudesse governar os outros coercitivamente. Eu não defendo isso, eu defendo que o rico tenha privilégio. Sim, eu defendo privilégio para os ricos, porque do contrário eu estaria defendendo assalto à mão armada contra os ricos. Só um filho da puta comunista defenderia que alguém fosse assaltado só por ser rico. Então eu não tenho esse grau de canalice de ser a favor da meritocracia. Eu sou contra a meritocracia, eu sou a favor do rico ter privilégio. Muito bem, agora eu vou falar um pouco do Bolsonaro, que é o tema do vídeo. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, é um eugenista, um esquerdista da pior espécie. O seu eugenismo é bolchevique. Ele nos lembra o que aconteceu na União Soviética, em 1913, no Congresso de Pirogov, quando os médicos eugenistas do Partido Comunista, com o patronato de Lenin, defendiam controle populacional, defendiam laqueadura, esse tipo de coisa, defendiam que as famílias parassem de ter filhos e que houvesse um controle de natalidade. É uma forma de neomalthusianismo. E o Bolsonaro defende isso. Dentre as várias medidas que ele defende, uma delas é, por exemplo, o governo distribuir contraceptivos. Bolsonaro, vá à merda. Vá à merda, seu canalha. Primeiro que você vai fazer isso com o meu dinheiro roubado. Quem você pensa que é pra me assaltar e comprar contraceptivo, seu comunista retardado? Segundo, contraceptivos é pecado. Não é pra usar. Crescei e multiplicai-vos, está em Gênesis. Certo? Agora, quais são as implicações sociológicas e econômicas de fazer uma coisa dessa?
O que o Bolsonaro vai fazer é subsidiar a sem-vergonhice, subsidiar a destruição do tecido social. As pessoas vão ficar mais promíscuas. Isso vai destruir a família, isso vai destruir as relações afetivas que são basilares para a construção de uma família. E o Bolsonaro defende a destruição dessas relações através do subsídio à promiscuidade, com o governo distribuindo contraceptivos com dinheiro roubado de mim. Canalha! Você merecia um tiro no saco! De escopeta! Cada vez que você se dissesse conservador, seu filho de uma puta, Bolsonaro é o cacete. E o pior é os filhos dele, porque as gerações vão piorando, vai havendo uma degeneração intergeracional, né? Então, se o Bolsonaro, por mais canalha, por mais socialista que ele seja, ainda se formou na Academia Militar das Agulhas Negras, se pelo menos ele ainda fala que bom, lá no Maranhão, presídio de Pedrinhas, os filhos dele são piores. O filho dele não aguenta um debate, ele desmaia. Seu lixo humano. Pelo menos o Bolsonaro ficava lá de pé, em forma, na mão. Eu mesmo que sou gordinho, baixinho, mocoronguinho, eu fiz CPUR, eu ficava lá em forma, na Praça Heróis da FEB, lá 4 horas. Você não aguenta um debate com aquele lixo humano da Jandira Fegali, parece uma bruxa que a cara dela pegou fogo. Tudo bem, a Jandira Fegali é feia, a Jandira Fegali assusta, mas onde já se viu um filho de um militar formado na MAN ter medo de cara feia? Arrego pra você, 10 flexões aí no mínimo. Outra coisa que o Bolsonaro defende, ele quer condicionar o Bolsa Família, a laqueaduras e vasectomias. Primeiro, o Bolsa Família tem que ser abolido imediatamente, não tem conversa, o Bolsa Família é um assalto a uma armada. Segundo, o Bolsa Família teria que ser abolido mesmo que o dinheiro que o financia não fosse oriundo do assalto a uma armada, que são os impostos. Mesmo que isso viesse, sei lá, dos investimentos da família do imperador, sei lá, foda-se. O maior problema do Bolsa Família não é nem o imposto do qual ele é oriundo. O principal problema do Bolsa Família é o Bolsa Família em si, é o assistencialismo, que destrói a economia local, que perverte o sistema, ele subsidia a vagabundagem, ele subsidia o comodismo, ele destrói empregos locais. Ao destruir empregos locais e tirar um incentivo de médio e longo prazo para que as pessoas produzam e geram capital, ele aumenta a carestia em todo o sistema. Se as pessoas fossem trabalhar, gerar capital localmente, gerar-se-iam empregos produtivos. As pessoas iam produzir bens de capital que seriam demandadas por outros consumidores. Claro que isso seria produzido de forma barata, porque nós estamos falando em uma economia de pessoas que recebem o Bolsa Família, então seria de baixa renda. Esses bens de capital de baixo custo poderiam ser adquiridos por outros potenciais empreendedores, o que faria com que houvesse um dinamismo na economia local. O Bolsa Família acaba com esse dinamismo local. Não interessa nem os impostos mais. Ele destrói tudo. O cara deixa de trabalhar, o cara deixa de criar um esteio familiar. A economia local perde o seu dinamismo, ele é um destruidor de economias locais. Os fazendeiros locais têm dificuldade de encontrar mão de obra porque o cara vira vagabundo mesmo, ninguém mais trabalha. Com isso o problema só vai piorando, porque o acúmulo de capital no âmbito das famílias pobres diminui. É claro que qualquer política assistencialista vai subsidiar o consumo em detrimento da produção de capital e investimento. Puta que eu pariu! Estudar, ó, filha da puta! Mas não, nenhum político vai acabar com o Bolsa Família, porque como a população não leu Mises, não leu Rothbard, não leu Hayek, não leu Joseph Salerno, não leu Benjamin Anderson, eles não sabem nada de economia. Se chegar alguém e falar, vou acabar com o Bolsa Família, esse cara não vai ganhar uma eleição. E o Bolsonaro, ele não está preocupado com a ética, ele não está preocupado com a economia. Ele, como qualquer políticozinho filho da puta, contaminado pela libido dominante, está preocupado em ganhar uma eleição. Agora, quando ele condiciona isso à vasectomia e à laqueadura, você sabe o que vai acontecer? As pessoas vão fazer vasectomias e laqueaduras só pra ganhar o Bolsa fucking Família! Puta merda! Não precisa nem ter lido Mises pra saber isso. Qualquer imbecil sabe isso. Aí a população vai diminuir, vai haver uma queda populacional. As pessoas não vão mais ter filhos. Com isso, elas não vão mais ter quem as sustente na velhice. Sabe o que vai acontecer com isso? Um colapso do sistema previdenciário, seu imbecil! O seu bolsomerda! Bolsolixo! Bolsocomunista, bolsonazista, eugenista! As pessoas têm filho por vários motivos.
Obviamente que há a questão espiritual, a questão da propagação dos genes, mas os filhos são investimento, os filhos são pessoas para pegar na enxada, sempre foi assim. Você fala com pessoas pobres ali, que nasceram no interiorzão, pobres, elas têm 13, 14 filhos, justamente porque elas são pobres e precisavam de mão de obra. Agora, se você vai incentivar a esterilidade, puta merda, você vai tirar dos pobres esse incentivo. Então eles não vão mais investir no capital mais importante de todos, que é o capital humano. Não vai mais ter filho. A comunistada, isso inclui o Bolsonaro, seu comunista de merda, eles acham que o pobre é um animalzinho. Eles acham que o pobre vai começar a meter lá, ter filho igual um coelho, e vão se ferrar e vão morrer de fome. Não é assim que funciona. Os pobres são seres humanos, os seres humanos são racionais, e o seu polilogismo social não se aplica. Os pobres têm filho porque isso dá retorno. Os filhos vão montar suas próprias famílias tal, e vão sustentar o pai na velhice. É capital humano. É o capital mais importante que tem. É a maneira que as famílias têm de sair da pobreza. E o Bolsonaro vai matar isso. Basicamente. Existem muitas outras implicações a respeito. Ou seja, o Bolsonaro é um eugenista. Eu sempre falo, os dois maiores erros dos filósofos são dois. O primeiro é achar que o homem é um animal. O pobre é um animal, ele vai sair tendo filho até morrer de fome. E o outro é achar que o homem é Deus. O homem é capaz, o governante, principalmente, o econometricista, ele é capaz de matematizar e prever a ação humana. Não é, ele é outro bosta. Então o homem não é um animal que vai tendo filho à torto e à direito, e ele não é capaz de prever e matematizar a ação humana como uma divindade. Ele é só um homem. Mas justamente esses dois erros filosóficos, achar que o homem é um animal e achar que o homem é Deus, serve para legitimar psicossocialmente essa divisão hopiana de classes entre governantes e governados. Os governados se arvorando como se eles fossem divindades, e os pobres, vocês precisam se submeter a nós porque vocês são coelhos, vocês são preás, vocês são lacraias. Cara, lacraia é o caralho, cara. Nós somos todos humanos e eu mato humano, filho da puta. Agora vamos falar um pouco das feminazes. As feminazes estão de mimimi por causa da propaganda da Alésia. A Alésia é uma firma de móveis que faz uns móveis lá com design bonitinho. Aí chegou a modelo gostosa lá, posou pra propaganda. E pronto, legal. Aí você compra o móvel se você quer e não compra se não quer. Não é assim que... Não, não é. A feminista chega... mimimi! Vai lavar a louça, dona Maria! O negócio é esse. Você sabe qual é o problema das feministas? Elas vão inventar 1000 coisas. Mas o fato é, a feminista gorda, baranga, peluda, suvaquenta e fedida vê a modelo gostosa ganhando dinheiro, e um dinheiro não árduo, é só posar pra foto e pronto, e ela fica com inveja. Como é que pode a mulher gostosa ganhar dinheiro e ainda ser feliz e ainda tá sorrindo? E as feministas não suportam isso, elas não suportam ver um espécime superior feliz ganhando dinheiro, que elas ficam puta da vida. Elas não gostam da felicidade alheia, muito menos da felicidade alheia feminina. As feministas ardem de inveja com isso. O feminismo nada mais é do que uma forma de esquerda, e como dizia Hazlitt, o esquerdismo é o evangelho da inveja. Então toda a motivação da esquerda, das feminazes e mimizentas, é inveja da gostosa. Simples assim. Aí uma pessoa normal, que não é feminista, ela olha para a propaganda da Alésia, o que ela vê? Ela vê uma mulher bonita fazendo propaganda, ganhando dinheiro. Ela voluntariamente, como uma adulta consciente, empreendeu uma troca mercadológica, onde ela concordou em expor as suas virtudes estéticas em troca de dinheiro. Ela é muito feliz assim e acabou. E você gostou do móvel, você compra, não gostou, não compra. A estratégia da empresa é excelente, porque vamos supor que eu vá folhear uma revista. Eu jamais pararia para ver uma propaganda de móvel. Aonde, né? Agora, eu vejo aquela campanha lá, claro que eu vou dar uma paradinha para ver, né? É excelente estratégia da empresa. Nem saberia que a Alésia existe se não fosse tudo isso. Agora, o que a feminista vê? A feminista vê uma incapaz. Uma indivíduo, não no sentido do indivíduo como os liberais falam, mas no sentido etimológico da palavra indivíduo, que significa uma peça inanimada não motivada de um sistema. Que é diferente de persona. A persona tem uma motivação interna, uma racionalidade e uma moralidade. A esquerda não. A esquerda vê uma pecinha de um sistema coletivo, que é a mulher incapaz de decidir por ela própria, que está inadvertidamente sendo explorada pelo capitalismo malvadão, que a obrigou a se expor ali, como se fosse um pedófilo expondo uma criancinha. Ela não vê uma mulher adulta, independente e capaz de raciocinar.
Ela vê aquilo como a exposição de um objeto, um corpo sendo mal utilizado, porque para a esquerda o corpo deve ser usado para a coletividade, né? Então a esquerda quer definir como a mulher deve ou não usar o corpo, vê a mulher como uma incapaz, transforma as virtudes estéticas femininas, que são algo, uma dádiva de Deus, uma coisa a ser complicada, a ser contemplada, em um objeto, e eu aqui estou objetificando, sua vagabunda! Sua idética maconheira abortalha! É você que está objetificando! Porra! Então, a mulher não pode ter uma virtude. A estética do corpo da modelo é uma virtude feminina. Essas mesmas feministas gostam de ver os modelos homens malhadinhos lá nas propagandas dele, que eu nem vejo, porque eu não sou viado. Mas quem quiser ver, veja. Né? Agora, o fato é que, por inveja, as feministas não suportam que alguma mulher brilhe. Muito menos por virtudes femininas. Elas não suportam que uma mulher seja feliz como uma dona de casa, exercendo a mais sublime das funções, que é gerar a vida e cuidar da prole. Elas não suportam ver uma mulher brilhar por ser bonita, como mulher, né? Com o corpo dela, femininamente falando. Não suportam. Elas também não suportam as mulheres que brilham por virtudes não tipicamente femininas. Elas não suportam uma CEO capitalista muito bem sucedida. Elas não suportam uma mulher guerreira. O que as feministas querem das mulheres? Querem que elas se degradem. Então, se você se degenerar e expuser o seu corpo gordo com um slogan pró-infanticídio, ali, pró-aborto, se humilhando na rua, isso pode. Se você quiser defecar na cara do Bolsonaro no meio da rua, uma coisa degradante, isso também pode. Se você for esmagada de impostos e o governo cobrar 40% de impostos, isso sim é objetificação, aí também pode. Mas se você for feliz mostrando os seus dons naturais, os seus dotes físicos, estéticos, aí não pode! Aí não pode! Suas filhas da puta. Vocês já pensaram nisso? O governo nos esmaga com 40% de impostos. O que é objetificar? Objetificar é negar a sua humanidade, a sua motivação, a sua soberania individual. É te transformar em um recurso. Durante 40% do tempo de uma trabalhadora, o governo suga a energia dela. Suga 40% da sua energia corporal, do seu tempo, da sua vitalidade. Isso é objetificação. Só que essas mesmas esquerdentas feminazes apoiam uma coisa dessa. Elas que objetificam a mulher. Agora eu quero chegar mais próximo do fim desse vídeo. Bolsonaro e feminazes. Aparentemente duas coisas antagônicas, mas não. Os dois concordam em permitir que o monopólio coercitivo da violência decida como você deve ganhar a vida, o que você pode e o que você não pode fazer, o que é melhor para sua vida, o que não é. Os dois querem uma intervenção coercitiva em cima da ação humana. Os dois relativizam conceitos absolutos como moralidade, estética e ontologia. O problema de hoje é que os anticomunistas da pós-modernidade apenas não gostam da cor vermelha. Esse é o problema. Os anticomunistas da pós-modernidade apenas não gostam da cor vermelha, mas eles agem igual. Eles te processam se você falar alguma coisa que eles não gostam, censurando como a polícia política da Alemanha Oriental, a Stasi. Se você chegar para eles e fala em livre iniciativa, em privatização dos setores mais importantes como defesa, justiça, transportes, eles vão te chamar de utópico, de maluco. Nenhum deles dá meia foda para livre iniciativa, para privatização, para liberdades individuais, para direito natural, para absolutismo moral, para absolutismo estético. São todos comunistas. Todos, inclusive nesse grupo, que acham que herdeiro não trabalha. Acha que é demérito você herdar uma empresa, seus comunistas, filha da puta. Todos. Nada mudou. Vocês só não gostam da cor vermelha. A discussão política moderna virou uma discussão de what's your favorite motherfucking color? Qual a sua cor favorita? A minha é amarelo e azul tucano. A minha é vermelha, com uma estrelinha no meio. É só isso a discussão. Vocês são todos comunistas. Todos vocês. Bando de safado. E o pior no meio de tudo isso, sabe quem é? São os gradualistas, que compactuam com uma coisa dessa. Os caras gostam muito de falar uma frase do Maquiavel. Dentre as várias soluções possíveis, dentre todas as soluções imagináveis, aliás, a possível é a ideal. Os gradualistas adoram repetir essa frase do Maquiavel. O que eles não percebem é que são as ideias que viabilizam as mudanças, e eles travam essas ideias e nunca vão além disso.
Eles acham que o possível no mundo político e social é dado. Eles são incapazes de querer revolucionar as próprias ideias. Como eles querem mudar alguma coisa no mundo se eles são incapazes de mudar a própria cabeça? Nesse ponto, eu passo a concordar com Mikhail Bakunin. Não vou discutir que o Mikhail Bakunin era um merda, ele defendia um sistema de merda, que era o narcocoletivismo, mas ele falou uma coisa muito interessante. Ir para além do viés do possível, do aparentemente possível, é o que nos faz humanos. Nenhum homem brilhou, nenhum homem inovou por fazer aquilo que o status quo dizia que era possível. Só aqueles que acreditaram poder fazer o impossível é que foram além disso e inovaram. Bakunin falava isso. O fato é, nós temos um absoluto moral. O Estado só sobrevive porque nós relativizamos isso. Se pelas vias políticas esse absoluto moral é inviável, nós não temos que desprezar o norte moral, nós temos que desprezar as vias políticas. Isso é tão simples para mim. Se aquilo que é correto não é viável no sistema, nós destruímos a porra do sistema. Qual o problema? É só a mudança ideológica que nos separa de possibilitar e viabilizar aquilo que é o correto moral. Sempre será possível fazer alguma coisa que só depende da institucionalização de uma ideia. Não existe nenhuma impossibilidade física, química, cosmológica para a destruição do Estado. É só querer. Então essa desculpa dos gradualistas é a mais esfarrapada possível. Agora eu vou responder perguntas. Já bati no Bolsonaro, já bati nas feminazes. Eu vou responder as perguntas rápido, que eu tenho que sair. Bem rápido, tá? Então vocês desculpem aí a minha extrema síntese laconiana para responder. Obrigado, Camila, por mandar os haters para PQP. Você é um amor. Paulo Basílio disse para eu ignorar os comentários sobre a minha vida pessoal. Excelente sugestão. Eu gosto de Basílios, desde o Paulo Basílio até São Basílio. E até a pizzaria Primo Basílico. Boa sugestão, Gabriel Leonardo. Rafael Kuttner a mim pergunta se São Paulo era estatista. Não, não era. Se eu, por acaso, em alguma live, cometi uma corruptela do meu discurso e falei que a frase dele era estatista, eu falei errado. Peço desculpas. A frase dele é anti-estatista. Em Romanos 13, Paulo fala sobre a submissão às autoridades. Mas essas são autoridades constituídas e submissas a Deus. Uma autoridade não pode ser submissa a Deus se ela viola os mandamentos primeiros de Deus, como não matar e não roubar. É simples assim. Agora, a maneira pela qual São Paulo falou, primeiro que ela foi feita de maneira inteligente para evitar um morticínio de cristãos ainda maior naquele período do início da cristandade, né? Segundo que as traduções da Bíblia deixam muito a desejar, principalmente em português. Mas se você fizer a correta exegese de Romanos 13, você vai ver que Paulo diz, concordando com todo o resto da Bíblia, Jeremias, Isaías, que o Estado é uma coisa ruim, o Estado é uma organização maldita, que nenhum ser humano tem direito de governar o outro, porque o nosso único rei é Jesus. Agora, quando ele fala de submissão à autoridade, existem várias formas de fazer a correta exegese disso. Uma é a resistência que possibilite a sobrevida dos cristãos. A outra é a submissão às autoridades constituídas. Seria, por exemplo, pagar a sua taxa de condomínio. Você não vai dar calote no seu condomínio, certo? E a outra é você ganhar tempo. Se eu não pagar meus impostos agora, o Estado vem, destrói minha casa e mata tudo aquilo que eu já fiz na vida. O que isso vai adiantar? Agora, se eu fizer uma resistência ao Estado planejada, seria legítima defesa. O Adam Siqueira fala, as pessoas vão ficar mais promíscuas como se elas sempre foram promíscuas. De jeito nenhum. Se você for voltando no tempo, você vai ver que a promiscuidade, ela é fruto da degeneração causada pelo poder. Primeiro se dá nas classes com poder. Você via que havia uma oposição entre a promiscuidade aristocrática e a moral burguesa. Com o tempo, à medida que a burguesia foi se imiscuindo no Estado, fazendo com que nós saíssemos do ancião regime e caíssemos no fascismo republicano,
Aí a degeneração pegou todo mundo. E agora com o marxismo cultural tá pegando no povo também. Só não pegou tudo no Brasil porque nós somos devotos da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida. Nós somos religiosos. O que salva o Brasil são duas coisas. É o catolicismo e o jeitinho brasileiro. Que se não fosse essas duas coisas, nós estávamos ferrados. Estávamos com o nível de vida de Gana. Agora o Bolsonaro vai fazer o favor, né, de estragar tudo. Eu não vou votar em Bolsonaro nenhum. Mais uma vez eu peço desculpas pelo lapso mental da época que eu falava bolsomito, porque a esquerda me deixou doente. Eu já sou doente mental, a esquerda conseguiu me deixar mais. Ainda bem que eu botei a cabeça no lugar, rezei e parei com essa merda. Eu não vou votar em porra nenhuma. Pode estar Bolsonaro empatado com a Marina fucking Silva. Aquela tartaruga sem casco de merda, ecofascista financiada pelo Itaú. Mas eu não vou votar. A única coisa que me faria votar no Bolsonaro é se ele tivesse empatado com o Eduardo Jorge. Mas aí não é mais uma questão política. Aí é uma briga totalmente pessoal que eu tenho contra aquele filho da puta maconheiro que tentou me prender. Bando de putos todos. Tô lendo os comentários aqui, peço um pouco de paciência. Lucas Kido! Bolsonaro e família sempre foram tão populistas quanto qualquer político do PT. Excelente. Populista é o que ele é. Ele pegou um nicho de populismo, assim como os fabricantes de um produto de consumo qualquer pegam nichos de marketing. O empreendedorismo político trabalha de forma análoga às empresas. Os políticos todos pegam nichos de populismo justamente para aprofundar a cisânia no tecido social. Bando de filhos de uma puta. Todos os políticos, sem exceção. Paulo Basílio me decepcionou aqui. Ele disse que os contraceptivos são bons e que a política católica de não usar contraceptivos é ruim. Você tá louco, cara. Se você for pensar, a Igreja Católica manda não pecar contra a castidade, manter um casamento ordenado por vários motivos. Alguns motivos são mais teológicos, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas consiste justamente na ordenação dos afetos, como dizia São Tomás de Aquino, de forma a obter a primazia do amor. Porque senão você realmente vai objetificar a mulher. Nesse ponto, eu vou até concordar com a terminologia feminista. Você vai achar que a mulher é só um pedaço de carne para você meter. Não é. O cara tem que casar por amor. E o prazer sexual vem como bônus. Mas a Igreja Católica tem uma sabedoria social nisso também. Quando há uma ordenação dos afetos nesse sentido, as famílias são mais duradouras, os casamentos são ordenados, homem com mulher, não tem divórcio, não tem aquela tragédia familiar de filho com os pais se separando. Então, não usar contraceptivos é bom, porque evita que as pessoas saiam transando por aí. Porque aí sim, gerar um filho seria um problema. O filho vai ser fruto de um relacionamento imoral, não ordenado, sem uma estrutura familiar adequada, sem que haja a família da moça para pressionar o cara para dar uma sustentação para ela e assim por diante. Isso vai gerar crianças e famílias desestruturadas. E isso, obviamente, vai ter problemas sociais. Quando se liberou o contraceptivo, houve uma destruição social. A liberação sexual proporcionada em parte pelas tecnologias contraceptivas, eu digo em parte, porque as tecnologias contraceptivas seriam inócuas se houvesse a moralidade cristã medieval, mas você junta isso com a pouca vergonha, com a sem vergonhice que nos contaminou no século XX, no século da democracia, você tem uma destruição total da sociedade que contamina principalmente os mais fracos, a criança e a mulher. A criança porque ela fica desestruturada e a mulher porque ela perde valor de mercado. Antes, se o cara quisesse conquistar uma mulher bela, recatada e do lar, ele teria que se aprimorar. Ele teria que ser forte, saudável, inteligente, trabalhador, rico, de caráter. Agora, com o contraceptivo, o cara vai casar muito mais tarde, ele vai poder curtir a promiscuidade desordenada dele o quanto ele quiser, e o mercado de relacionamentos vai ficar péssimo para a mulher, que vai ter um poder de barganha diminuído. É por isso que tem tanta mulher deprimida, solteirona. Os contraceptivos acabaram com a vida delas. A igreja tá certa, era só seguir a Santa Igreja Católica, era só seguir os mandamentos, que eu não precisava nem estar fazendo essa live. Eu estaria na igreja agora, sei lá, ajudando uma velhinha, sei lá. Feliz Natal, Felipe Mateus, Gabriel Rocha e todos os justos que estão vendo esse vídeo.
O Rafael Souza tá perguntando a minha idade. A minha idade é a subatlântica tardia, que começou, se não me engano, há 2.500 anos. Acho que é a sua também, acho que é de todos que estão vendo o vídeo. Jarley! Você não tem... Você tem dislexia, cara? Você tá falando que eu defendo a previdência social? Eu tô falando que a estrutura social vai ser prejudicada. Eu tô falando da previdência natural, se você quiser chamar assim. Vamos usar esse termo aqui, vai. Acabei de criar um neologismo. Previdência natural significa a capacidade da sociedade naturalmente prover sustentação aos seus membros idosos. Se ninguém trabalha por causa da merda do Bolsa Família, como é que vai ficar? Se ninguém tem filho, como é que vai ficar? Você vai destruir a previdência natural. Aí sim, você vai dar munição para os keynesianos esquerdopatas defenderem a previdência estatal, para me roubar, para botar o jovem contra o velho, para destruir o mercado de trabalho para quem tem mais idade e assim por diante. Só tragédia. Fabrício Mariano Dutra nos lembra do embaixador russo, morto por um terrorista turco muçulmano, que chegou lá e gritou Allahu Akbar! Mais ainda, o caminhão na feira de Natal em Berlim, acabei de ver. Deixa essas porra entrarem dentro da Europa. Não foi falta de aviso. Não foi falta de aviso. E o pior, dia 16 de dezembro sempre acontece o milagre de São Genaro, quando o sangue coagulado dele, que é uma relíquia, se liquefaz. Dessa vez não aconteceu. Foram poucas vezes na história em que o milagre não aconteceu. E todas as vezes deu problema. Ou como diria o Capitão Nascimento, deu merda isso. Então teve a epidemia de cólera, teve a erupção do Vesúvio, teve as 2 guerras mundiais. Agora o negócio não acontece lá e mata o embaixador turco. Porra, tô ficando com medo. A sorte é que o Obama já saiu de lá. Porque se esse filho da puta desse genocida tá na Casa Branca, esse cara ia ser o novo Gravilo Príncipe. Ia começar a Terceira Guerra Mundial, o Obama ia fazer merda, a Hillary queria fazer merda, aquela vagabunda da Ursula von der Leyen queria fazer merda, ainda bem que é o Trump. Puta que pariu se não fosse o Trump. Pelo menos agora o Putin e o Trump têm potencial para atuar juntos contra o ISIS. Agora, na Turquia, esse vagabundo desse Erdogan de merda é um financiador do terrorismo sunita, além do massacre contra os curdos. O que ele tá pretendendo com isso? Ele já derrubou um caça russo. Agora ele matou os caras. Bom, ele tá mexendo com o Putin, né? Mexer com o Putin não é uma boa ideia, não é uma coisa prudente. Tomara que o Putin fique realmente Putin da cara e retribua como os turcos realmente merecem, com fogo. Até aquela porra não se chamar mais Istambul e sim Constantinopla, que nós vamos pegar de novo. Será uma boa hora pra fazer uma cruzada. Samuel Targino, eu vou deixar uma coisa bem clara, eu não gosto desse tipo de comentário, tá? Eu sou um humilde e indigno servo de Deus, escravo de Maria. Tá? Felipe Mateus, ele tá falando aqui que uma mulher branca na Europa disse que não quer ter filhos porque não quer que eles tenham privilégio por serem brancos. Por favor, não tenha filhos, porque se ele herdar a sua genética de ameba, vai ser pior. Essa vagabunda não tem que ter filhos. Que ele realmente sofreria por ser um filho de uma débil mental. Tá que pariu, privilégio por ser branco. Só dela falar isso mostra que os brancos não têm privilégio, porque alguém fala isso e não é acusado de racismo. Puta que pariu. Agora também não vou ficar aqui, agora agora os negros têm privilégio. Não, ninguém tem privilégio, nós somos todo um bando de fudido na mão do Estado. Para de criar cisânia racial. Puta merda. Agora eu não vou cair, não caiam nessa armadilha. Porque realmente hoje tá difícil ser branco. Mas também tá difícil ser negro. Porque se você fala qualquer merda sendo branco, se é acusado de racismo, é preso. O negro fica com aquela pecha de coitadista, de vitimista. Você vê um negro bem sucedido, o cara é cotista. Não, vai ver o cara é um puta de um cara brilhante. Ou seja, nós dois estamos na merda. Esta é a lição. O Estado joga todo mundo na merda. O Estado é um demônio. O Estado te promete mundos e fundos e pega a tua alma. O Estado é anti-branco, o Estado é anti-negro, o Estado é anti-humano. Parem com essa... de cair nessa armadilhinha de racismo, do caralho a 4, porra. Dívida histórica, porra. Os negros, um escravizava o outro ali na África, os negros vendiam escravos portugueses. Os portugueses também botavam pra fuder com os escravos.
O fato é o seguinte, quem se opôs à escravidão foi a minha santa querida Igreja Católica. Bartolomé de las Casas, entre outros católicos, pressionaram pelo fim da escravidão negra, enquanto que os filhos da puta dos muçulmanos, através do comércio de escravos berberes lá no Mediterrâneo, escravizaram mais de 1 milhão de cristãos. E aí, 400 anos depois, começou a cruzada. Concílio de Clermont, Urbano II, que era o que nós precisamos hoje para acabar com essa raça de miseráveis. Vagabundos, maometano do caralho. E tem que matar esses globalistas que ficam botando minhoca racista onde não existe. Vinícius Oliveira aqui, com a foto do Tesla, nos lembra uma coisa interessantíssima. Jair, maldito seja Bolsonaro, já defendeu aborto para controle de natalidade. É um psicopata, é um assassino. Qual a diferença entre isso e matar as criancinhas lá em Esparta porque elas não eram capazes de lutar na infantaria? Qual a diferença entre isso e jogar uma bomba na favela? Qual a diferença entre isso e matar um mendigo porque não tem emprego? Eugenista de merda. Cada pergunta idiota, cara. Sim, o Lucas Kido tá falando aqui, é a inveja pura dessas feministas aí. Queriam usar maiô e não podem porque são gordas. Cara, pode. Pode, cara. Eu sou contra uma legislação de poluição visual de feministas na praia. Eu fecho o olho e viro pro outro lado, não tem problema. Pode usar o seu maiô na praia, sua feminista gorda. Só não passa se eu tiver almoçado, assim, tenho medo de vomitar naquele calor. Né? As feministas falam, ah, vai ter gorda na praia assim. Já proibiram, por acaso, cara? Eu já vi tanta baleia encalhada na praia. O Paulo Basílio fala o seguinte, fale sobre o feminismo que tomou mais de 50% do movimento liberal libertário do Brasil, se dizendo ser diferente e individualista. Mas quando vai discutir, vem falar merda de patriarcado, usa estatísticas desonestas para fingir que o estupro é um problema feminino, que o homem é agressor, etc. Exatamente. Primeiro campo de batalha é o campo de batalha linguístico. Confúcio já falava que você perverte a língua para impor a artificialidade da tirania. Feminismo individualista, porra! Você já está coletivizando todas as mulheres com esse termo feminista. Ou todos os homens como potenciais machistas, potenciais estupradores. Onde que isso é individualista? Puta que pariu. E ainda vem falar que são libertárias. Libertárias aonde se elas querem te censurar? Libertárias aonde se elas querem punir alguém por um crime que não cometeu? Nenhuma vertente, nenhum pensador de nenhuma filosofia conservadora, libertária ou liberal, defenderia a punição de alguém pela potencialidade de cometer um crime como indivíduo. Só as feministas fazem isso que querem te punir por ser homem. Inclusive as feministas que se dizem libertárias. Agora, eles viram o crescimento do movimento libertário, um crescimento natural, advindo do próprio fato de que o libertarianismo é condizente com a lei natural, que, como São Paulo dizia, foi impressa por Deus no coração dos homens. Aquela coisa de não matar, não roubar, que eu não preciso explicar por que é errado roubar e matar, né? As feministas se aproveitam do crescimento natural do movimento libertário para se expandir como um vírus. Elas fazem parte, elas são um tentáculo do polvo gramsciano. E por falar em polvo, coctopus, um termo que o Enéas já usava, coctopus, se referindo àqueles dois bandidos do irmão Koch, que calaram até um pensador relativamente progressista, que era o Rothbard. Porque eles querem justamente usar as vertentes liberais e libertárias para espalhar gramscianismo progressista de esquerda. Então você vê muita gente aí associando libertarianismo com feminismo e não é nada disso. A liberdade só pode ser sustentada por um pensamento conservador. Você não precisa impor, aliás, não deve impor o conservadorismo à força. Mas é preciso adotar para si moralmente o conservadorismo para que você tenha capacidade de aprimoramento moral, material, intelectual suficiente para você representar localmente uma resistência contra o Estado. Sem o conservadorismo isso não existe. Quem vai resistir ao Estado não são os libertáriozinhos bostinhas, left lib. Ai, o machismo dele tá doendo em mim, vai tomar no teu cu. Pior que você vai gostar se eu mandar você fazer isso, né? William Wallace ia lá pra cima dos ingleses na Batalha de Stirling, tomava porrada, tomava flechada, e você acha que o machismo dele tá doendo em você, ô seu merdinha? Quem vai resistir ao Estado são libertários com pensamento de cruzado, de inquisidor, armamento.
Os caras barra pesada, empresário, o cara que ganha uma grana. Não é o carinha de saia que vai resistir ao Estado. Você consegue imaginar um carinha de saia resistindo às tropas da ONU e ao Putin? O cara vai dar a bunda pras tropas do Putin. Para com essa baixaria aí. Vitória Ávila de Oliveira. Fora o fato que as feministas, né, pensam que o contato com o feminismo transforma uma mulher em feminista automaticamente. Justamente. Elas não toleram o pensamento feminino independente. Não existe nada mais machista do que isso. O Estado não tolera o pensamento independente. E as feministas... Por quê? Porque são inimigos da população. E as feministas não toleram o pensamento feminino independente porque elas são inimigas da mulher. Se a mulher parar, pensar e falar, não, as mulheres precisam do esteio de uma família, as mulheres precisam das virtudes femininas, a sociedade precisa das virtudes femininas, o que é mais interessante ainda. Sem as virtudes femininas, a sociedade desaba. E as feministas são extremamente machistas, né? Porque elas falam, não, a sociedade não precisa das virtudes femininas, isso é supérfluo. E as mulheres têm que ser feministas, senão elas são traidoras. É assim que as feministas pensam. Quando eu falo, só um detalhe técnico aqui. Quando eu falo em pensamento independente, eu tô falando de pensamento independente, tá? Agora, isso não significa... Independente do sistema imposto. Agora, isso não significa independência epistemológica. Porque independência epistemológica seria ausência total de norma. Seria anomia de pensamento. Isso eu sou contra. Você precisa, sim, para ter um pensamento válido, de regras de lógica, de regras epistemológicas e da moralidade absoluta. Senão você também não tá produzindo nada, né? Tem pouca pergunta aqui. O Fábio Corrêa pergunta o que eu acho do livro Revolta de Atlas. É um dos poucos livros que presta da Ayn Rand. Porque nesse livro a Ayn Rand expõe a imoralidade, a deterioração moral e material de uma sociedade controlada por burocratas. Aliás, condiz com aquela que foi uma boa frase da Ayn Rand, né? Nós estamos ferrados quando aqueles que nada produzem começam a dar ordem para aqueles que produzem em como produzir. E aí a Ayn Rand mostra realmente a degeneração moral que acomete os burocratas. A pessoa desses burocratas. E como esses burocratas têm poder, eles imprimem essa degeneração moral pessoal na sociedade. Então, eu odeio a Ayn Rand. Eu acho ela uma bruxa maldita, uma psicopata que acha que o mal não existe. Pelo menos não internamente. Ela acha que o mal é uma instituição externa ao homem. Mas o livro, A Revolta de Atlas, é uma exceção. Ó, o Lucas Dupin, ele lembra uma coisa interessantíssima aqui. Note como, ao contrário do que as feministas dizem, o homem recebe menos ao explorar suas virtudes naturais em um mercado. Enquanto elas recebem bastante em books fotográficos e passarelas, estética superior natural, os homens sofrem com baixos salários no labor braçal. Eles têm força física superior, embora em países mais livres esse gap seja menor. O Lucas Dupin nos lembra uma coisa muito interessante. As mulheres têm um privilégio natural de poder ganhar dinheiro de uma forma fácil e agradável, que é posando, utilizando os seus próprios atributos estéticos superiores, porque o corpo feminino é esteticamente superior ao masculino, se é que o masculino tem algum valor estético. Eu acho que não, porque eu não sou gay. Mas as mulheres têm isso. Existe uma própria valoração natural, biológica do homem em cima de atributos estéticos, muito mais do que a mulher valoriza isso no homem. Então as mulheres conseguem explorar isso e ganhar dinheiro. Ótimo, parabéns para elas, eu fico feliz, elas ficam felizes, porque eu também gosto de olhar e pronto, acabou. Os homens não. Pode chegar o cara fortão lá, cara, ele não vai conseguir ganhar esse dinheiro. Ele vai ter que pegar uma picareta e vai ter que minerar com a pedra. Ele vai se matar de trabalhar e vai ganhar 1000 vezes menos. Existe algum problema com isso? Não. Existe a moralidade do livre mercado. À medida que uma economia se torna mais complexa, aí você começa a ter demandas, por exemplo, para dublê de ator de ação. Aí o cara fortão vai poder largar a picareta lá na mina e vai poder ser dublê do Schwarzenegger e do Van Damme. Livre mercado, cara. Cada um é cada um. Agora, eu fui lá no Hooters, por exemplo. Eu gosto muito de ir no Hooters. Tem as garçonetes gatinha lá, elas servem. Elas têm que ter um padrão físico para ser garçonete do Hooters. Eles não contratam homem. Problema dos homens. Tem demanda por aquilo, acabou. É excelente isso que o Lucas Dupin falou. As mulheres conseguem capitalizar uma dádiva divina
que é esse atributo estético do corpo delas. E aí nós fazemos uma contemplação estética disso, sem vulgaridade. A maldade está na cabeça das feministas. O Luiz Henrique fala para eu falar do Scruton, Roger Scruton. É um pensador excelente. Mas aí a obra dele é muito vasta. Teria que especificar um pouco melhor. Não vou ficar falando... Eu já vou terminar essa live. Herculano Moreno, como explicar para as feministas que o capitalismo libertou as mulheres e que as armas são a única coisa que pode defender as mulheres? Ah, só uma coisa, antes disso. Ariane Paz, beijinho pra você. Olha, eu não sei, porque feminista é burra. Eu não sei como é que faz. Bom, o Marx falava que as mulheres têm que ser sexualmente coletivizadas. Mesmo assim, as feministas apoiam o comunismo? Vai entender. Claro que elas não leram Marx, né? O comunista geralmente não lê Marx, se lê não entendeu, e se entendeu não é comunista. Agora, você chega para as feministas e fala, não, nós temos que armar as mulheres para elas darem tiro no estuprador. Aí elas falam, não, nós temos que ensinar o homem a não estuprar. Quer dizer, as feministas, comprovando a minha tese de que elas são inimigas das mulheres, estão dizendo que a integridade física das mulheres tem que ser uma decisão do homem. Nós temos que ensinar o estuprador a não estuprar, para ele magnanimamente decidir não estuprar. A integridade física de uma mulher tem que depender da decisão de um homem. É isso que as feministas estão falando? Vagabundas! A integridade física de uma mulher tem que depender simplesmente do fato dela ter uma escopeta calibre 12 M3 Benelli, mirar no saco do estuprador, atirar e se regozijar de ver o estuprador sangrando e as bolas dele nadando numa poça de sangue. Só isso. E do cavalheirismo também, né? Porque se a mulher não tiver uma escopeta, mas eu tiver uma escopeta, ela também tá segura. Só que as feministas estão combatendo a ideia do cavalheirismo. Se elas combatem o cavalheirismo, combatem o armamento civil, e acham que nós temos que pegar leve com o estuprador, puta que o pariu! Elas estão a favor do estupro. Elas defendem o Islã! O que você acha? Que pariu, cara. Elas defendem o Islã! O que você espera de alguém que se diz defensor das mulheres e defende a porra do Islã? Cujo pseudoprofeta era um estuprador de menininhas de 9 anos. Tá faltando os filhos de Odin lá matar todo mundo. Já que o Papa Francisco não tem as manhas de pegar uma arma ele mesmo e sair matando esses mouros, que pelo menos os filhos de Odin o façam. Eu sou católico, apostólico romano, mas poxa, esse Papa Francisco, eu o critico na postura dele. Ele pega leve demais, ele fala coisas que são indefensáveis. Ah, não vamos falar em violência islâmica. O Alcorão prega o assassinato de homossexuais. Isso é uma seita maldita e violenta. Eugênio Podzobon pergunta o que eu acho do livro Como Ser um Conservador. Ele é muito bom, mas ele tem uma falha. A defesa do Estado. Não tem nada de conservador em defender o monopólio da coerção física. Isso é um atropelamento das elites naturais. Já falei isso em outros vídeos. Mas no resto, o Roger Scruton faz excelentes críticas contra as ideias progressistas. Defende a lei natural, defende o direito natural. Eu gosto dele. Gabriel Pegas pergunta onde começa a vida. Começa na concepção. A formação daquela vida se dá, que nós somos corpo e alma, certo? Se dá através de 3 seres agindo. Um é o homem e a mulher que agem para formar o corpo, o zigoto. E outro é Deus que infunde a alma. A vida começa na concepção. Está no catecismo da igreja, não tem dúvidas disso. Andréia Bonomi, Feliz Natal para você, tô com saudades também. Pedro Henrique, o que você acha do pessoal que te acha autista? Cara, eu vou fazer o seguinte. Vocês não vão mais conseguir me contradizer. Tá bom, eu sou baixinho, eu sou feio, eu sou esquisito, eu tenho Asperger, eu falo um monte eu dou rage. Eu concordo com tudo isso, cara, vocês não estão conseguindo me contradizer. Eu quero ver alguém debater. Socialistas. Thales Sama pergunta o que eu acho da defesa da monarquia como uma estratégia, sei lá, uma estratégia anti-Estado, talvez seja isso que você queira dizer.
Eu acho temerário. É fato que a monarquia é moral, histórica, econômica, sociologicamente superior à república. Muito superior à democracia. Isso é fato. O problema é que a monarquia, justamente, precedeu a república. Ou seja, ela como instituição de segurança social falhou em garantir a defesa da sociedade contra a expansão das artimanhas estatais. A democracia não evoluiu para a libertação humana, ela evoluiu para a democracia republicana. Esta é a prova histórico-pragmática que ela falhou. É a prova empírica da falha da monarquia. Então não dá para defender uma coisa dessa. Nós temos que defender aquilo que teria menos possibilidade de escambar no Estado, que é o norte moral, a soberania individual. É claro que a monarquia, ela pode ser defendida se ela for uma monarquia privada, se ela for uma autoridade monárquica ordenada, naturalmente constituída sem coerção. Ou aquilo que alguns gostam de chamar de anarcomonarquia. Muitos falam que esse seria o governo defendido pela doutrina social da igreja, por exemplo. Eu não tenho objeções morais contra uma anarcomonarquia a priori, porque ela é voluntária, assim como eu não teria objeções contra uma comuna, se os caras fossem suficientemente débeis mentais para querer viver numa comuna. O problema é que isso degenera. Aí eu começaria a ter objeções morais por causa das consequências a posteriori da implantação desse tipo de coisa. Uma anarcomonarquia, ela pode não ter o dinamismo mercadológico suficiente para se manter livre, porque sempre vai haver alguém querendo usurpar o poder. Então eu teria alguma objeção técnica contra uma anarcomonarquia. Eu acho que as elites naturais deveriam assumir os setores de acordo com as suas vocações e não assumir um governo institucional total, uma jurisdição engessada. Essas jurisdições das elites naturais teriam que ser plásticas, teriam que estar sujeitas à soberania do consumidor. Mas agora, a oposição contra a república, a feiura libertada, como dizia Anatole France, isso aí é essencial. E eu defenderia uma aliança com os monarquistas para criticar a república, mas só para isso. Que um outro problema também dos monarquistas pró-Orleans e Bragança é que eles defendem o Império Brasileiro. E o Brasil não devia existir. O grande erro aconteceu no Império. O Império é uma criação maçônica. O grande erro aconteceu no Império quando eles impediram a separação dessa instituição artificial monolítica e leviatânica que é o Brasil. A hora que eles esmagaram os movimentos separatistas. Como é que o cara defende a volta disso? Tudo bem, menos pior que a República. Mas ainda assim é uma excrescência. Tá comparando com o pior dos lixos, que é a República, aí fica fácil. Bom, deixa eu terminando aqui. Vou pular um pouco algumas perguntas aqui, porque eu tenho que terminar isso logo. Político dos pés. E aí, Elias, tudo bom? Tudo bom, meu querido? Beleza, tranquilo. Bom, acho que não tem... Bom, vou terminar aqui. Só a última pergunta. Duas, vai. Matheus Pérez Tonioli. Na Idade Média eu seria mais livre do que hoje? Sim. Na Idade Média você tinha 3 meses de férias. Porque as regulações trabalhistas não destruíam o mercado de trabalho, não pervertiam os incentivos dentro do mercado de trabalho como fazem hoje. Claro que você não ia ter o mesmo acúmulo capital que tem hoje. Você não ia ter saneamento privado, iPhone, Wi-Fi, farmacêuticos... Mas dentro do que havia de possibilidades técnicas naquela época, você era mais livre. Você podia ter exércitos privados, se você quisesse. Se você somar tudo aquilo que um servo feudal pagava de impostos, não dava o que você paga hoje. Que se fosse com a tecnologia daquela época, eles morreriam de fome. Marcos Vinícius, quem você quer de presidente para o Brasil em 2018? Eu acho que a presidente em 2018 poderia ser a apresentadora Amanda Françoso. Porque ela, você coloca ela lá, porque ela é gatinha, ela não ia fazer nada, ela só ia posar pras fotos, ela ia fazer comentários de moda e não ia intervir em absolutamente nada. A única função dela seria mostrar ao mundo a beleza da brasileira. Fim. Não precisa fazer mais nada. Outra coisa interessante seria uma gladiocracia. Você vira soberano de um país através de uma gladiatura na arena. E o cara sempre pode ser desafiado.
qual seria o resultado disso? Esse gladiador que virou o soberano do país iria passar o tempo dele inteiro treinando luta, golpes de espada, flexões de braço, abdominal. Ele não ia ter tempo de governar. E ele sempre pode ser desafiado. Até que ninguém mais ia querer uma profissão dessa. Bom, vou terminando aqui. O Marcos Paulo pediu uma pausa aqui, tá? Qual época você acha que tinha mais individualidade e garantia da sua propriedade? Eu diria que era realmente a Idade Média, principalmente no século XII, no século XIII, né? 1100 e pouco, 1200 e pouco, que era uma época de apogeu da escolástica, do pensamento tomista, onde realmente se pensava os direitos naturais, onde não havia heresias como o direito divino dos reis, que é uma babaquice protestante, onde não havia formação do Estado Nacional, onde os bancos templários eram honestos, onde houve uma proliferação livre dos burgos na periferia do sistema feudal. Ali foi a melhor época, institucionalmente falando. É claro que você não tinha privada ali, né, com sistema de descarga. E o pior, você não tinha fuzil. Eu estaria ferrado, né, porque eu sou péssimo na luta corporal e atiro muito bem. Se eu pudesse pelo menos ter armas de fogo ali. Mas institucionalmente falando, é isso. Grande abraço.